Vamos corrigir agora a nossa quinta lista do terceiro ciclo. Questão número 1 pede para calcular a soma dos termos de uma PA, onde o A1 é igual a 2 e o A20 é igual a 10. Ele pergunta qual a soma dos 20 primeiros termos. Então, ele já me deu o primeiro e já me deu o último. Ele quer a soma dos 20 primeiros, então basta jogar na fórmula da soma. Não é necessário jogar na fórmula do termo geral, já que ele me deu os dois extremos, o primeiro e o último. Então, aqui está a fórmula da soma. Eu vou substituir cada termo pelos elementos que eu já defini ali. Então, no lugar do N, eu vou colocar o 20. No lugar do A1, eu vou colocar o número 2. No lugar do A20, né, do AN, eu vou colocar o 10. Então, substituindo aqui na fórmula da soma, eu terei os seguintes números. 2 mais 10 vezes 20 dividido por 2. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses. 2 mais 10. Vai ficar 12 vezes 20 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar, né? Dividir o 20 por 2. 20 dividido por 2, 10. E agora basta multiplicar. 12 vezes 10 é só acrescentar o zero, né? 120. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA é 120. Questão número 2. Calcule a soma dos 50 primeiros números naturais ímpares, sendo o A1 igual a 1 e o A50 igual a 99. Então, aqui neste exercício, mais uma vez, ele me deu os dois extremos. Ele me deu o primeiro e o último que ele quer saber, a soma dos 50 primeiros. Então, não é necessário jogar na fórmula do termo geral. Basta eu jogar já direto na fórmula da soma. Quanto que vale o S50? Então, aqui está a minha fórmula da soma. Basta eu substituir pelos valores que o próprio exercício me informou. Então, substituindo, eu vou ter que o A1 é 1, o A50, 99, o N vale 50, dividido por 2. Primeiro, eu resolvo o que está dentro do parênteses, 1 mais 99. Vai ficar 100 vezes 50 dividido por 2. Aqui, novamente, eu simplifiquei, né? Já dividi os 50 por 2, que deu 25. Agora, basta multiplicar 100 vezes 25. Então, multiplicar o 100 pelo 25, eu tenho o 2.500. Então, a soma dos 50 primeiros termos é 2.500. Então, continuando a correção da lista, né? Nós vamos corrigir agora o número 3, que pede a soma dos 30 primeiros termos dessa sequência. 3, 6, 9 e 12. Primeiramente, eu tenho que calcular o A30 para me saber quem é o último termo. Por isso eu coloquei AN ou A30, porque eu não sei o valor do A30, mas sei o valor do N, por isso que é AN ou A30. Feito isso, eu vou discriminar os valores. N vale 30, R é a razão de quanto em quanto está crescendo, A1 é o primeiro termo, então vale 3. Feito isso, vou para a fórmula geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Substituo os valores que eu tenho, que é o N, o A1 e a razão. Então, ficou da seguinte forma, 3 mais 30 menos 1 vezes 3. Resolvo o que está entre parênteses, 30 menos 1, 29. Então, vai ficar 3 mais 29 vezes 3. Pela regra, resolvo primeiro a multiplicação, então 3 vezes 29 dá 87. E por último, somo com 3. Então, meu A30 deu 90. Depois, eu tenho que calcular a soma, porque ele perde a soma dos 30 primeiros termos. O meu N ali de fora eu já substituí, porque se eu quero 30 primeiro, então vai ficar S30. Depois, substituir, ó,
A1 vale 3, o AN é o valor que eu encontrei, que é 90, o N é 30, tudo isso dividido por 2. Simplificando, ou seja, dividindo 30 por 2, dá 15. E somando 90 mais 3, dá 93. Aí eu só multiplico 93 vezes 15. Então, a soma dos 30 primeiros termos dá 1.395. Então, vamos à última questão da lista, né? Questão 4, onde eu tenho um probleminha. Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre o tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa, foram 5 grãos. Na segunda, 10. Na terceira, 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram utilizados nesse tabuleiro? Então, a sequência vai ficar assim, ó, 5, 10, 15 e assim por diante. Vocês estão vendo que estão crescendo de 5 e 5. A primeira coisa que vocês têm que saber é que um tabuleiro de xadrez tem 64 casas, tá? Isso quer dizer que vocês vão ter que calcular primeiramente o seu A64, tá? Por que 64? Eu tenho 8 casas na vertical e 8 casas na horizontal. 8 vezes 8, 64. Então, vamos lá. O AN eu não tenho. O A1, primeiro termo, 5. O R, 5, que está crescendo de 5 em 5. O N, 64, que eu já expliquei para vocês o porquê. Vamos para a fórmula geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Substituindo os valores lá de cima, fica A64 igual a 5 mais 64 menos 1 vezes a razão, que é 5. Resolvo o primeiro que está entre parênteses, 64 menos 1, 63. Depois, a multiplicação, 63 vezes 5, 315. Por último, a soma, 315 mais 5, 320, né? Então, eu encontrei o A64, 320. Vamos para a fórmula de soma. Olha a soma aí. SN igual a 1 mais AN vezes N dividido para 2. Substituindo os valores, ficará da seguinte maneira. 5 mais 320 vezes 64 dividido por 2. Então, o meu S64, né, vai ficar, ó, 325, porque é 5 mais 320, vezes 32. Por que 32? Porque eu já dividi o 64 por 2. Então, se eu multiplicar 325 vezes 32, vai dar o resultado de 10.400. Então, a alternativa correta aí, a alternativa D.